Boa noite, queridos. Tudo certo? Tudo bem com vocês? Fico feliz, fico honrado e confesso que me sinto em casa estando aqui hoje. Fico feliz em ver as transformações, como tudo está muito lindo, muito caprichoso. Não esperava nada menos do que isso, do que Carlinhos e Sabrina, porque eu sei como eles são detalhistas. A Manu já chegou aqui, ela de cara ela já olhou, não tinha aquela placa, né, pai? Olhou para o chão, não era areia aqui, eu digo, não, filha, tá igual, isso aqui tá igual, isso aqui não trocaram. Mas a gente fica muito feliz, confesso que é uma alegria tanto para mim quanto para a Sheila não pôde estar aqui porque ela já está com 36 semanas, então já está sentindo algumas dores, ela até arriscou meio-dia, falou, não, eu vou, não sei o que, eu digo, olha, não faz promessa que tu não vai conseguir cumprir, mas chegou 5 horas ali, já apertou um pouquinho, ela falou, amor, não vai dar, vou ver online e deseja lá para eles o meu carinho, meu abraço, e quero agradecer vocês, porque a Igreja Cristandade ela foi um papel e continua sendo um papel fundamental na nossa história. Então eu sou muito feliz e realizado por estar aqui essa noite. Amém, gente? Queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia comigo lá em Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Êxodo, acredito que você já conheça essa passagem, Êxodo capítulo 3, versículo 1, vamos lá, todo mundo chegou, menos eu. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1 diz o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzido as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar eu mais perto para contemplar esta maravilha? Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente e disse, Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. Deus continuou a dizer, não te aproximes daqui, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que estás é uma terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Versículo 8. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-lo daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus, quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer sair dos israelitas da terra do Egito? Assegurou-lhe Deus, eu estarei contigo, e esta é a prova que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Porém Moisés acrescentou, quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós e me questionarem, qual é o seu nome? Que devereis dizer? Versículo 14. Então afirmou Deus a Moisés, eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,
me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Só até aí. Acredito que, assim como eu, você já deve ter lido essa passagem 1 milhão de vezes, não é verdade? Enquanto eu meditava semana passada, e eu sou um cara que eu gosto de escrever muito, e eu meditava em algumas coisas na minha vida, de prontamente eu comecei a me lembrar sobre a história de Moisés, que é uma história que ela fala muito sobre a história de Jesus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar um pouco a Bíblia, e Moisés, ele é chamado de o libertador, porque ele vai libertar o povo do faraó, do Egito, o povo que é o primogênito, o filho de Deus. Deus chama Moisés para libertar esse povo da escravidão. Então, quando fala de Jesus no Novo Testamento, a gente começa a observar algumas semelhanças com a vida de Moisés. Moisés é o libertador, é a solução, ele é chamado para ser a solução do problema. Mas quem é Moisés? Moisés é um homem que nesse exato momento é considerado um fugitivo. Ele está há 40 anos apacentando o rebanho de Jetro, escondido, apenas trabalhando, porque ele tinha assassinado um homem. Então, quando a gente começa a falar sobre a história do libertador, de um homem que teve papel fundamental na história cristã, e se nós podemos estar aqui hoje pregando o evangelho, falando de Jesus e mostrando as verdades do Antigo Testamento, é porque houve, assim como Moisés, também outros homens, mas houve um homem que ele também não era perfeito naquilo que ele estava fazendo. Afinal de contas, ele tinha passado por um assassinato. Ele estava lá cuidando dos rebanhos, estava lá apacentando de repente as ovelhas. E num determinado dia, ele se depara com a sarça ardente. E eu comecei a meditar nessa situação de Moisés e eu comecei a pensar, cara, 40 anos ele está lá. 40 anos de um problema para uma solução. 40 anos de onde ele de repente passou por o maior trauma da vida dele para estar lá apacentando a ovelha e de repente apacentando o rebanho para de repente ver uma sarça ardente e Deus descer e falar com ele cara a cara. E tu começa a pensar na situação, na pessoa, no ambiente. E eu comecei a observar que Moisés, assim como eu e você, ele não estava numa condição perfeita. E assim como eu e você, Moisés, ele não estava num lugar privilegiado para ser chamado por Deus. Porque eu não sei você, nós muitas vezes olhamos para os nossos defeitos, para os nossos problemas, para a nossa força, para a nossa provisão financeira, e quando a gente se depara com uma palavra de incentivo que vem da parte de Deus, ou até mesmo uma direção, a gente não encontra força para cumprir. Não é verdade? Eu olho para a minha situação e falo, como que eu vou cumprir isso? Como que de repente eu vou ter um casamento legal? Como que de repente eu vou fazer essa empresa multiplicar? Como assim eu vou ter um relacionamento saudável se eu vim de uma família de repente destruída, de um pai e uma mãe que me rejeitaram? Como assim eu vou dar uma coisa que eu nunca recebi? E você começa a encontrar motivos e situações do passado para justificar a tua falta de capacidade de entendimento da direção de Deus. Só que Deus se apresenta a Moisés assim como ele se apresenta para nós hoje. Não existe diferença. Amém? Não existe diferença. E Deus ele se apresenta para Moisés independentemente da sua condição, independentemente da sua provisão financeira, independentemente da sua capacidade intelectual de realizar uma ação de um libertador. Ou você acha que de repente Moisés estava lá encilhando o seu cavalo branco com 42 de bíceps, uma tatuagem aqui de um cajado aqui do lado, de outro aqui uma ferramenta, né? O seu cabelão, a sua barba polida, esperando o tempo que Deus fosse chamar para ele ser o libertador. Ele não tinha cara de libertador. Ele não tinha a provisão financeira de um libertador. Ele não tinha a ferramenta de um libertador. E se você for ler os outros versículos, e eu não fiz isso para economizar o seu tempo, você vai ver que para cada direção que Deus dava, ele tinha uma desculpa.
Mas Deus, como é que eu vou falar? Tu vai falar dessa forma. E Deus falava, você vai lá, mas eles vão duvidar de mim. Mas você vai se comunicar dessa forma, mas Deus, eu sou gago. Mas eles vão me pedir uma prova, Deus, você faz isso com o seu cajado. Então, para toda dúvida que ele tinha, diante de Deus havia uma direção. Sabe o que acontece com os dias de hoje? Não muda nada. Para cada direção que Deus tem, nós temos uma desculpa pronta. Isso é normal, isso é do ser humano, certo? E eu comecei a olhar para a minha vida baseado nessa meditação, eu comecei a ver para as desculpas que eu estava dando para não cumprir a direção de Deus. Porque de repente você deve estar pensando que direção de Deus é um envolvimento somente sai daqui e vai para lá, vende a tua empresa e compra um barco, pega a tua família e vai morar numa tenda lá na África. Parece que direção de Deus tem que ser uma coisa extraordinária. Só que se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver mais de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 direções de Deus diferentes para a sua vida. Ama o teu próximo como a ti mesmo, honra os teus pais, honra o teu pai e a tua mãe, honra o Deus com as tuas primícias. Ou seja, se você for ler Deus, Ele te dá muitas direções, Ele te dá muito caminho a ser seguido. Aí de repente, poxa, você está amando o seu próximo como a ti mesmo? Não, eu não estou amando. Então por que você não está cumprindo essa direção? Você está honrando e respeitando? Não, não estou honrando e respeitando, mas por quê? Você vai ter uma desculpa. Então muitas vezes para cada direção há uma desculpa, como Moisés tinha de prontidão. E eu comecei a olhar para as minhas desculpas. E você já vai entender aonde eu quero chegar. Porque de repente você se encontra nessa mesma posição. Você não cumpre a direção porque você tem muitas desculpas. Você não dá um passo porque você tem muitas desculpas. Você não escolhe um caminho a ser trilhado porque você tem muitas desculpas. Você não toma um posicionamento na sua vida espiritual, ministerial, porque você se enche de desculpas. E eu comecei a pensar, mas por que eu tenho tantas desculpas? Por que eu sou tão mentiroso comigo mesmo? Por que eu sou tão negligente com a palavra, com a direção? Por que eu sei que tem que fazer isso e eu sou negligente com aquilo? E quando eu começava a meditar na vida de Moisés, eu cheguei à conclusão, igreja, que todas as desculpas que Moisés dava, ele só dava essa desculpa porque ele olhava mais para ele do que para Deus. Quando Deus falava, você vai lá, e lá naquela terra você vai cultuar a mim naquela terra, o que ele falava? Mas o que eu vou falar? Não, você vai lá e você vai falar a Faraó, mas se eles perguntar quem você é, o que eu vou falar? Para toda direção a sua resposta era, o que eu vou fazer, o que eu tenho, o que eu posso conseguir. Ou seja, em todo tempo ele olhava para ele, para ele, para ele, para ele. Que é totalmente ao contrário daquilo que você vê, por exemplo, na história de Davi. Quando Golias ele desafia Davi, as palavras de Davi mediante ao afrontamento de Golias era: quem esse incircunciso filisteu é para afrontar o exército do Deus vivo? Ele não fala assim, quem esse abençoado é para enfrentar essa meia dúzia de fracote que está aqui? Não é isso. Ele esquece quem ele é para falar quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus Todo-Poderoso. Então, quando que a gente começa a arranjar desculpa? Quando que a gente começa a arranjar motivos para não cumprir a direção de Deus? Quando que a gente começa a arranjar motivos para ser negligentes com aquilo que Deus faz? Quando a gente começa a olhar para nós mesmos. O que eu sou, o que eu tenho e o que eu posso fazer. Quem eu sou? Eu sou um pobrezinho que veio lá da vila, que não tive isso, que não deu, que não tive. O que você pode fazer? Não posso fazer nada, porque eu sou um pobre, cego e nu. O que você tem nas mãos? Meu irmão, eu estou devendo para todo mundo. Como assim eu vou cumprir uma direção de Deus? Como assim eu vou fazer algo diferente? Como assim eu vou pregar o evangelho? Como é que eu vou falar para as pessoas? Vai na minha igreja. Como que eu vou lá me envolver na Kids? Como é que eu vou pregar aqui em cima? Como é que eu vou tocar um instrumento? Se eu sou uma pessoa que não tenho provisão nenhuma para dar para as pessoas, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Se tu lesse a Bíblia, tu ia lembrar que lá em 2 Coríntios, capítulo 4, ele fala que Deus, ele colocou ouro em vasos de barro para que nós lembrássemos que não vem de nós.
Ou seja, o Deus perfeito resolve entregar algo bom, algo que é um ouro na mão das pessoas que são imperfeitas. Sempre foi assim. Isso daqui não é a história da carochinha. Para cada imperfeição sua, há uma provisão de Deus. Para cada falta sua, há uma solução do Pai. Para cada trauma que você carrega e você se apega como se fosse uma muleta, né, tatuado na sua perna, o meu trauma, o meu trauma, o meu trauma. Meu irmão, existe uma cura de Deus falando independentemente do seu trauma. Ei, segue, eu tenho uma direção, eu quero te usar, eu quero transbordar sobre a sua vida. Então a Bíblia ela foi construída, pautada em homens que não eram nada, em mulheres que não eram nada, pessoas que não eram sábias para confundir os sábios, aqueles que eram taxados como loucos para confundir aqueles que se consideravam sãos. Então qual é o maior paradigma do mundo quando fala com o cristão? Como assim você agora virou crente? Como assim tu tens uma direção para me dar? Como assim tu quer falar para mim de um Deus que pode curar, transformar e renovar as pessoas? Se tu fez isso, isso, isso. Porque as pessoas não conseguem calcular o perfeito com o imperfeito, mas essa é a multigraça de Deus. O depósito do ouro em vaso de barro para transformar e mudar a vida de pessoas. Esse é o segredo do Evangelho. Logo, Deus ele elimina o fato de você se gloriar que se você tem a capacidade ou não de fazer alguma coisa. Mas eu não tenho capacidade, por isso mesmo que você está aqui. Mas eu não sou bom o suficiente, por isso mesmo que você tem que fazer. Porque quanto menos bom você é, melhor ele vai aparecer. E o objetivo é esse. Consegue entender? Meu irmão, quanto menos bom tu é, quanto mais incapaz tu é, quanto menos talento tu tens, mais talento dele aparece. Mais provisão dele aparece. Aí tu fala, cara, como é que funcionou isso aqui? Eu não sei, foi ele. Eu não, por mim mesmo, eu não faria, eu não estudei para isso, eu não fui treinado para isso, eu não tive uma família que me orientou para isso, mas como é que funcionou? Eu não sei, não vem de mim, é dom dele. Você está entendendo? Para que você não se glorie. E naturalmente, você está me entendendo, amém? Eu fiquei me perguntar, tudo bem, Deus, eu entendo isso, mas por que é tão complexo muitas vezes a gente tomar uma decisão? Por que é tão difícil de repente, a gente pegar e falar o seguinte, cara, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou tomar a minha direção, eu vou tomar o meu caminho, eu vou, mesmo com os meus defeitos, com as minhas angústias, com os meus problemas, eu vou pegar e vou tomar uma posição de deixar-me ser usado por Deus. Eu poderia listar para você tantas coisas assim, mas eu vou tentar ser breve, para que você compreenda com um pouco de qualidade a mensagem de hoje à noite. Quando eu olho para a vida de Moisés, uma nova era na história bíblica só começa porque um homem imperfeito se colocou numa brecha para ser utilizado por Deus. E você precisa entender isso essa noite. Uma nova era, uma nova história começou a ser escrita, mesmo sem ele saber o que seria feito lá na frente, porque alguém se colocou na brecha e deixou-se ser transformado e ser usado por Deus para que as coisas acontecessem. Certo? E quando eu olho para a história de Moisés, eu comecei a olhar e a entender que só aconteceu o que aconteceu porque houve um posicionamento da vida de Moisés. A história só foi escrita de forma diferente porque houve um posicionamento. E de repente você deve estar pensando o seguinte, Kainan, mas o que tem a ver? De que forma que isso influencia diretamente na nossa direção? Quero dizer para você que muitas vezes o fato de você olhar para você mesmo tira a maior capacidade que você tem na sua vida, que é a capacidade de se posicionar. Você pega uma pessoa depressiva, você pega uma pessoa que está angustiada, você vê uma pessoa sem poder de decisão. Você pega uma pessoa que sofreu um trauma muito grande, que foi traída em alguma área da sua vida, você pega uma pessoa que não tem mais posicionamento. Para ela tanto faz como tanto fez. Amém? E de repente você chegou nesse lugar, de repente você está vendo pela live,
Você se encontra dessa mesma forma. Você levou tanta pancada naquela área da sua vida que você simplesmente falou o seguinte: bah, Deus, o que vier veio. Não é verdade? Cara, se o vento bater para o sul, bater para o norte, eu vou continuar bem. Porque eu já levei tanta pancada tentando fazer algo e deu tão errado. E para mim agora eu estou igual o Zeca Pagodinho, deixa me levar, a vida leva eu. Só que a maior qualidade do ser humano, quando ele entende o seu lugar em Cristo Jesus, é a sua capacidade de posicionamento. Deixa eu te perguntar, qual é o seu posicionamento dentro da sua casa? Qual é o seu posicionamento na empresa? Qual é o seu posicionamento em Cristo Jesus? Qual é o seu posicionamento como amigo, como membro dessa igreja, como marido, esposa, filho? Qual é o seu posicionamento? De que jeito que você se posiciona nas coisas? Porque a forma como você se posiciona diz muito a respeito sobre você. Se você se posiciona diante de uma situação que as pessoas erram com você, você de repente escolhe não falar mais com ela, você se posiciona de uma forma orgulhosa. E o orgulho, ele precede a ruína. Então você está se posicionando dessa forma. Se de repente você se posiciona em não conversar com as pessoas, entrar na igreja e sair, você se mostra uma pessoa um pouco egoísta, sem deixar que as pessoas recebam daquilo que você pode alimentá-las. Você se torna uma pessoa egoísta, então você se posiciona dessa forma. Então, naturalmente, eu quero que você entenda nessa noite, e você vai entender o que eu estou falando, Deus não tem nada a ver com o teu posicionamento. Amém? Quem escolhe se posicionar, seja para o vento sul, ou seja para o vento norte, somos eu e você. Deus não tem nenhum compromisso ou responsabilidade com o seu posicionamento. Se diante de uma situação, você pode estar dentro da direção de Deus, diante de uma situação, você pode estar no lugar que Deus escolheu para você estar, mas em uma situação você escolhe mentir, foi a posição que você escolheu. Amém? Então, se você for ler Gálatas, Efésios e Romanos, você vai aprender que eu e você somos escravos da nossa própria liberdade. Sabia disso? Você tem a liberdade de comer o que você quiser, amém? Mas ninguém sai da igreja e vai comer batata doce, frango e ovo, exceto Elias. A grande maioria pensa x-salada, batata frita ou pizza. Experimenta você ficar sem, depois do culto, sem comer essas coisas. E comer, de repente, uma batata doce, um brócolis. Você vai ficar muito mal-humorado. Naturalmente, eu e você somos refém das nossas próprias escolhas. Se você escolhe comer mal, o seu corpo reage mal, o seu humor reage mal, o seu casamento vai mal, a sua saúde vai mal. E de repente você está lá se perguntando, Cainã, Deus, o que está acontecendo comigo? Cainã, por que eu estou passando por essa baixa autoestima? Mas porque você é refém da sua liberdade. E a Bíblia fala sobre isso. Então, quando eu olho a história de Moisés, e é por isso que eu estou falando isso para você, quando você pensa em Moisés, no Antigo Testamento, quem era Moisés? Foi o homem que abriu o mar vermelho. Todo mundo aqui passou pela Kids, amém? O mar vermelho. Só que, na minha opinião, baseado nessa palavra, eu acredito fielmente que o maior milagre que aconteceu na vida de Moisés, ou através de Moisés, não foi a abertura do Mar Vermelho. Por quê? Abrir o Mar Vermelho para Deus é fácil, porque é um milagre. Só que Deus é milagre e milagre é Deus, é a mesma coisa. Tudo que Deus faz parte de um milagre, porque é a natureza dele. Ele coloca a mão nas coisas e gera milagre, é isso que ele é. O maior milagre na história de Moisés não foi a abertura do Mar Vermelho, guarda bem isso. O maior milagre na vida de Moisés foi Deus ter posicionado ele diante do Mar Vermelho e ter feito tocar sobre as águas. Você entendeu? O maior milagre na vida de Moisés foi o posicionamento. Esse foi o maior milagre. Abrir o mar, meu irmão, é fichinha. Ressuscitar o morto, meu irmão, é fichinha.
Agora experimenta colocar o caboclo na frente do mar e fazer ele tocar com o cajado dentro da água. Ih, meu irmão. Bate a dúvida, bate a incerteza, bate a angústia, bate o complexo de inferioridade. E se der errado isso aqui? E se de repente eu entrar ali e uma tatuíra me pega? Como é que eu faço aqui, Deus? A mesma coisa acontece comigo e contigo todo santo dia. O milagre que você espera, deixa eu te falar uma boa nova, está pronto. Deus está pronto para fazer um negócio. Agora a pergunta que eu faço é, e o teu posicionamento está onde, igreja? A igreja que não se posiciona não desfruta, o ser humano que não se posiciona não conhece a Deus. O casamento que não está posicionado não usufrui da provisão divina. Então o maior milagre na vida de Moisés não foi a abertura do Mar Vermelho para Deus, aquilo ali é fichinha, mamão com açúcar. Agora colocar o homem lá diante, fazer ele tocar sobre as águas, meu irmão, isso aí foi um milagre. Porque é o milagre do posicionamento. E aí de repente tu se pergunta, por que se faz necessário ter posicionamento? Porque o que antecede o milagre é o posicionamento. Ei, igreja, ninguém recebeu nada de Deus em casa, na cadeira de balanço, assistindo Netflix. Ninguém recebeu nada de Deus estando parado, se alimentando de uma coisa que não fosse uma palavra, uma direção dele. Ninguém estava ocioso ou perdido em algum lugar e recebeu o milagre de Deus. Se você olha de Gênesis a Apocalipse, os homens e as mulheres estavam na função, trabalhando, recebendo, e os milagres eles iam acontecendo de forma natural. Só que por que de repente você não se posiciona? Porque você tem a síndrome do Moisés. O que eu posso fazer, se não der certo, se eu não conseguir, se der errado, e se mudar tudo, e se o vento for para o sul e não for para o norte, e se eu não tiver a capacidade, e o meu complexo, e o meu pai, e 1900 e bolinha, e aquela vez que me chamaram de feio, aí tu começa a se encher de um monte de porcaria que não te leva a nada. Isso te impede de se colocar numa posição de posicionamento. Todo posicionamento antecede milagre, amém? Me lembro de uma palavra, lá em Mateus, capítulo 8, versículo 5. Vamos abrir para que você leia. Mateus, capítulo 8, versículo 5. Essa passagem é uma das passagens únicas da Bíblia. Dificilmente você vai encontrar, eu acho que não encontra, uma passagem que seja igual a essa. Olha só. Você chegou lá, amém? Mateus capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo de horrível tormento. Então Jesus disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sobre meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldado às minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e de maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Olha a diferença. Se você pegar todos os evangelhos e você ler pontualmente, você vai observar que todas as pessoas que foram curadas, ou grande maioria, elas experimentavam de um toque, de uma presença de Jesus. E pela primeira vez na história, Jesus ele se depara com um homem que fala o seguinte: olha, eu tenho um servo que ele está doente lá, ele está acamado, ele está sofrendo com isso, isso e isso. E Jesus fala para ele: não, eu vou lá e nós vamos orar e ele será curado. Porque Jesus é a cura e cura é Jesus, amém? Jesus é milagre, milagre é Jesus. Então não tem como estar com Jesus e não receber nem cura, nem milagre, nem nada, amém?
Então ele fala o seguinte: não, fica tranquilo, jovem. É só tu falar uma palavra que ele será curado. Porque eu tenho servos, e eu falo para ele, vai, e ele vai, e falo, faz isso, e ele faz isso. E Jesus bugou o sistema. Como assim? Por que Jesus ele não tinha encontrado alguém com tamanha fé? Porque alguém que entendia de posicionamento, posicionou Jesus de uma forma a qual Jesus não tinha sido posicionado pelas outras pessoas. A fé daquele homem posicionou Jesus no lugar seguinte: eu não preciso da presença, eu preciso é de uma fala dele. E aí eu meditando nessa palavra, eu comecei a imaginar que quantos de nós a gente ainda busca uma presença, né? Pô, cara, eu preciso de uma presença, preciso de algo diferente. E eu lembrei de uma conversa essa semana que eu tive com o advogado lá da empresa, um homem muito experiente. E eu falei assim para ele, eu falei: Juliano, me explica uma coisa, tu é um cara que atende tantos empresários aí, tu atende tanta gente boa dessa cidade. O que esses caras fizeram? As empresas saírem de mediana para boa, ou de boa para excelente, e sair de 100 mil de faturamento para 1 milhão de faturamento. Ele falou: Kainan, pela minha experiência, eu não vou saber te falar exatamente o que eles fizeram, mas eu vou saber te falar o que outros fizeram para quebrar negócios que faturavam milhões e hoje estão quebrados. Eu consigo falar mais das pessoas que quebraram do que das pessoas que tiveram sucesso. E ele me falou o seguinte: olha, grava bem isso. Cliente não quebra empresa, governo não quebra empresa, dívidas não quebram empresa. A única coisa que tem a capacidade de quebrar uma empresa se chama dono, patrão, patroa, a dona daquele negócio. É a única fonte que tem a capacidade de quebrar uma empresa. Ele falou assim: quando tu vai lá e a gente pega uma empresa em recuperação judicial, uma empresa que de repente está falida, tu vai olhar há 2 anos, 3, 4, 5 anos e tu começa a entender o movimento do dono dentro daquela empresa. Ele já dava sinais que aquele negócio ele ia quebrar de alguma forma, de algum jeito. Então, quando ele me falou aquilo ali, de cara eu lembrei: posicionamento. Ou seja, o posicionamento ou a falta do posicionamento nos leva à falência de muitas áreas da vida. E de repente hoje tu estás aqui orando por áreas que estão falidas. Ou quanto tempo você tem orado por áreas da sua vida que estão falidas? Pô, Kainan, essa área está difícil, eu não consigo multiplicar isso, eu entrei nessa situação, eu não consigo fazer aquilo. Cara, parece que quanto mais eu remo, mais longe eu fico. Áreas que você se considera ou há algum tempo já vem, sabe, naquele ambiente de falência. Só que deixa eu te falar uma coisa: nada supera ao posicionamento. Eu entendo que você ora, eu entendo que você jejua, eu entendo que você tem que continuar fazendo isso porque isso é o seu alimento espiritual, amém? Mas não existe oração que vai ter a capacidade de gerar o resultado que o seu posicionamento vai gerar, meu irmão. Eu oro, ok, mas primeiro eu me posiciono. Me posiciono. Nenhum casamento chegou à falência por falta de posicionamento. Ao contrário, casamento é edificado, empresa é edificada, os filhos são edificados por homens e mulheres que se posicionam no seu lugar devido dentro de casa. E nós do povo cristão, os crentes, os retetés, canela de fogo, a gente fica espiritualizando muitas coisas, a gente esquece que o culto em Romanos capítulo 12 ele é racional. Eu oro, mas eu vigio, eu oro, mas eu tomo a direção. Para todo milagre bíblico que você vê primeiramente um posicionamento, tanto de Deus e depois das pessoas, igreja. Então eu não posso esperar na minha cadeira de balanço que do nada vai me cair do alto a direção e tudo vai acontecer. É posicionamento. Como que você se posiciona? Eu já estou acabando. Como que você se posiciona? Se você passa por dificuldade dentro da sua casa, o casamento ele não está em conformidade, como que você se posiciona? Se você se posiciona de uma forma orgulhosa,
desrespeitosa, olhando somente o seu lado, pode ter certeza, será falência múltipla dos órgãos daquele casamento. Sabe por quê? Porque toda soberba precede a ruína. Mas, Cainã, eu estou no meu direito. A Bíblia não importa sobre direito. Ela diz que todo posicionamento orgulhoso, estando com direito ou estando sem direito, vai ter a falência múltipla dos órgãos, a ruína. Mas, Cainã, eu estou no meu direito com aquela pessoa sem falar com ela, não importa. A Bíblia não diz que você tem que amar independentemente da pessoa acertar ou errar contigo. Tem que amar. Eu acredito fielmente que, se nós cumprirmos a direção bíblica com clareza e firmeza, não tem como as coisas darem errado. Você tem problema de relacionamento? Se posiciona com a regra de ouro. Eu faço ao próximo o que eu desejo que fizessem para mim mesmo. Eu duvido as pessoas não te amarem. Você tem problema de repente, de reconhecimento das coisas? Meu irmão, se posiciona numa forma humilde. Por que eu tenho que me posicionar de uma forma humilde, Cainã? Porque eu me posiciono de uma forma humilde para que no tempo oportuno Deus me exalte. É o que a Bíblia fala. É posicionamento. É um trabalhar em você. É você se colocar num lugar onde o seu posicionamento, ele antecede os milagres. Por fim, de repente você está aqui pelo posicionamento, mas de repente está aqui pela falta de posicionamento. Eu quero dizer para você que eu acredito fielmente que nada pode combater ou ir contra ao posicionamento do cristão. Não existe demônio, não existe problema, não existe dificuldade que terá a capacidade de romper você se você estiver bem posicionado em Cristo Jesus. Aí de repente você está cheio de medo, você está cheio de angústia, de repente você está cheio de incerteza. Deixa eu ler para você uma passagem, a qual a Bíblia fala, rapidinho a gente vai terminar. No livro de Efésios, o escritor de Efésios, ao falar sobre as lutas, não precisa abrir, eu quero que você me escute. Ao falar sobre lutas, ao falar sobre posicionamento, sabe o que ele fala para mim e para você? Quando ele vai falar a respeito dos demônios, das dificuldades e do dia mal. Porque de repente você está passando pelo dia mal. Ele fala o seguinte, Efésios capítulo 6, ele fala o seguinte, olha, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele não fala para você estar na posição de ataque, de combate, porque chegou a hora, meu irmão, do teu combate. Tu vai entrar em luta agora e, meu irmão, ele fala o seguinte, você fica firme. Mas você fica firme no quê? Na posição conquistada em Cristo Jesus, na altura lá, na região celestial, acima de todo principado e potestade. Aí ele continua o seguinte, versículo 12, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra principado e potestade, contra dominadores desses mundos, do mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti de toda a armadura de Deus a fim de ficar firmes e possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. A direção é você ficar firme, posicionado. Mas, Cainã, firme posicionado no quê? Na palavra. Não é firme posicionado sendo alimentado pelo mundo, mas é firme posicionado na palavra. Cainã, eu não sei o que fazer com o meu casamento, com a minha casa, com a minha vida espiritual, emocional. Abandona toda opinião alheia e escolhe se posicionar da palavra. E deixe que a palavra gere em você os frutos. Você está se posicionando. Se você escolhe, de repente, silenciar a rede social e você só escutar a palavra, você está passando uma mensagem para a sua casa. Se você escolhe não escutar mais aquela música, mas escutar um louvor e trazer isso para dentro dos seus filhos, você está posicionando o seu lar. Se você escolhe mandar uma mensagem de bom dia para os seus amigos, para efetivar os relacionamentos, você está passando uma mensagem porque você está se posicionando, igreja. Amém? O desejo do meu coração é que vocês não sofram mais pela falta de posicionamento. Ore, jejue, busque a Deus, faça tudo o que você tem para fazer, mas não esqueça da sua responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade, Cainã? Me posicionar. Mas eu sou falho, eu tenho defeitos, eu tenho 1000 problemas.
Esse é o jogo de Deus. Ele não trabalha com perfeitos, Ele não trabalha com pessoas que sabem tudo, e Ele usa vasos de barro dentro do seu dom e da sua multigraça. Queria chamar o louvor aqui à frente, amém? Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, amém? A gente já vai encerrar, mas eu queria orar junto com você. De repente, você chegou nesse lugar muito angustiado, de repente até mesmo com muitas dúvidas sobre o poderio de Deus. Eu vou ser bem sincero com você. Muitas vezes da minha vida eu cheguei a duvidar sobre a capacidade de Deus fazer algo por mim naquele momento. Porque de repente eu orava tanto por aquela situação e não via o resultado, não é verdade? Kainan, eu já orei tanto por isso e parece que não multiplica. Eu já orei tanto por aquilo, mas parece que não vai para frente. Só que deixa eu te falar, de repente o segredo não é a oração. Eu não estou desmerecendo a oração, amém? De repente o grande segredo, a grande chave que vai virar na sua vida é a sua capacidade de se posicionar diante das situações. É se posicionar em autoridade, é você se posicionar como pai e falar o seguinte: dentro dessa casa funciona dessa forma. Mas Kainan, se eu fizer dessa forma eu arrumo uma guerra. Que arrume a guerra, mas se posiciona. Mas Kainan, eu criei meus filhos há 20 anos, há 15 anos dessa forma e eu não consigo mudar mais. Não mude por você, mude por eles, eles vão colher os frutos. Não se arrependa de se posicionar, não se arrependa de se colocar na posição de autoridade em Cristo Jesus, independentemente da área que você esteja ocupando hoje. Mas eu sofro, Kainan, é difícil. Deixa eu repetir para você, o problema que você enfrenta hoje, ele ocupa o espaço que você deu liberdade para ele ocupar. Se você está cheio de Jesus, cheio de palavra, cheio de direção, cheio de clareza, o problema ele bate a porta, ele até tenta ocupar um espacinho, mas ele não consegue entrar porque ele encontrou fé ali. O problema até tenta, cara, eu tentei entrar na família, mas não encontrei. Eles têm um culto semanal dentro daquela casa lá, meu irmão, que não tem demônio que fique lá perto. E meu irmão, a gente tem que parar de desmistificar as coisas, espiritualizar o negócio, falar o seguinte: ei, vamos resolver de forma prática. Nessa casa não entra mais isso, nesse coração não entra mais aquilo lá, a gente não conversa mais sobre isso, e aqui dentro vai funcionar dessa forma. E você posiciona a sua família dessa forma, você posiciona a sua empresa dessa forma, você posiciona o seu casamento dessa forma, e você diz: ei, problema, você não encontrará mais espaço aqui, porque esse coração está completo de fé, de alegria, de direção de Deus. Esse coração está repleto de Jesus. Posicionamento é a palavra. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Meu irmão, enquanto o louvor ministra e vai tocando, eu quero que você comece a fazer uma leitura. Ei, igreja, como é que você chegou nesse lugar? Como é que você entrou nessa casa? De que forma você tem se comportado mediante os problemas? Como que você tem se posicionado? Você se considera alguém firme, convicto? Você está convicto do perdão? Você está firme na palavra? Ou você está convicto no seu rancor, no seu ódio, no seu orgulho? Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja. Levante o seu clamor pelo seu coração. Levante o clamor pelo seu posicionamento. Vamos lá, igreja. Se posicione. Pelas portas da